Aleluia. Então, eu quero desejar, a todos uma boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, o título da nossa reflexão bíblica desta noite é Obediência aos Mandamentos. Obediência aos Mandamentos. Qual é o título? Obediência aos Mandamentos. Então, a partir deste título, vamos estudar a seguinte assertiva: se eu amo Jesus, eu guardo os seus mandamentos. Se eu amo a Jesus, eu guardo os seus mandamentos. E, irmãos, obedecer ao Senhor, embora que de modo imperfeito, imperfeitamente, é um privilégio. Sim, um privilégio apenas dos verdadeiros cristãos. Onde estão os verdadeiros cristãos? Amém? É um privilégio apenas dos verdadeiros cristãos. E se você trouxe a sua Bíblia, eu lhe convido a abri-la na primeira epístola de João, no capítulo 2. Hoje nós vamos voltar o nosso olhar para os versículos 3 a 6 deste grande livro da Escritura Sagrada. Primeira epístola de João, capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta, não estaremos fazendo a leitura agora. Veja que antes da leitura do texto, vamos, refrescar a nossa memória. Irmãos, no capítulo 1, especialmente a partir do versículo de número 5, João está falando aqui sobre a questão do pecado. É que os falsos mestres estavam ensinando uma série de coisas erradas naquelas circunstâncias. Sabe, eles estavam ensinando que quando você se torna um cristão, você não comete mais pecado. Veja, este era o conteúdo que estava sendo ensinado nesta situação. Então João está respondendo, irmãos, a esse falso ensinamento, dentre outros ensinamentos, no caso, falsos ensinamentos que estavam sendo ensinados naquela localidade ali. Sabe, João deixa bem claro, lúcido, transparente, que os crentes, apesar de serem novas criaturas em Cristo Jesus, ainda são pecadores. Ainda são pecadores e ainda precisam lidar com o pecado. Sim, de forma realista e de forma bíblica. Sabe, é claro que devemos confessar os nossos pecados na busca do perdão de Deus, mesmo já tendo sido salvos pela graça de Deus. E a condição de salvos não nos isenta do pecado. Não somos mais dominados pelo pecado, embora que pecamos. Sabe, naquela época existiam muitos incrédulos. Já ouviu falar nessa palavra? Naquela época, Lucas, existiam muitos incrédulos que se viam como impecáveis e não era muito diferente dos dias de hoje, onde alguns cristãos também dizem a mesma coisa. E de modo geral, irmãos, negam suas necessidades do perdão encontrado em Cristo e rejeitam a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Então, o ensino que o cristão não peca é um ensino falso. O ensino que o cristão não peca é um ensino falso, e eu digo isso porque na nossa cidade de Esperança existem igrejas evangélicas que já pregam no púlpito, que o cristão não peca. E este ensino é falso.
falso. Este ensino contraria a verdade da sã doutrina. Sabe, o ensino que não peca é um ensino errôneo, que contraria os ensinamentos bíblicos da palavra de Deus. E na ocasião aqui, João está lidando com este falso ensino. E nós também temos que aprender a lidar com este falso ensino na contemporaneidade dos tempos. Irmãos, no início do capítulo 2, João recorre aqui para a misericórdia de Deus. João espera que os crentes genuínos, que eles vivessem em obediência a Deus, e que estes crentes fossem fechados para a imoralidade. Veja só, o desafio de viver só lhe deu glória. O desafio de viver nos dias de hoje para a glória de Deus. Mas, como ele mesmo disse, no verso 1 do capítulo 2, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, quem? O justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Aleluia, irmãos, esse advogado é para todos aqueles que procuram perdão. É para todos aqueles que procuram a purificação por meio da confissão de seus pecados. Sabe, esse advogado é para os eleitos de todas as partes do mundo. Aleluia! E assim sendo, enquanto estivermos neste mundo, nas regiões terrenas, vamos continuar lutando contra o pecado. Deste modo, devemos confessar, devemos se arrepender de nossos pecados. Irmãos, Jesus Cristo continuamente defende a causa dos cristãos pecadores com base no mérito do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, queridos, vamos confiar naquele que pode nos purificar. Vamos confiar naquele que pode nos purificar de toda injustiça. Quem é Ele? Jesus, quem? O nosso Salvador. Aleluia. Sabe, agindo assim, será que você passará no teste? Será que você passará no teste? Mas a pergunta é, mas que teste é este? Que teste é este? Sabe, é o teste para saber se você é um verdadeiro cristão. Você já fez esse teste? O teste para saber se é verdadeiro cristão? Irmãos, a partir do verso 3 do capítulo 2, João está aqui estabelecendo no mínimo 3 testes para saber se você é um cristão verdadeiro. Um deles é o teste moral. O outro é o teste relacional, que tem a ver com a forma como nós relacionamos uns com os outros, especialmente com os irmãos da fé. E por fim é o teste doutrinário, sabe, aquele acerca do que acreditamos a respeito de Jesus Cristo. E hoje nós iremos voltar o nosso olhar para o teste moral. Mas antes vamos orar, mas antes vamos pedir a bênção de Jesus, para depois ler o texto bíblico. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração de concordância nesta hora. Pai Celestial, nós nos curvamos diante de Ti e nós reconhecemos que a Tua palavra é a verdade. Oramos para que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir esta verdade, e que por Seu Espírito nossos corações sejam transformados por meio da Tua palavra, que é a verdade. Assim pedimos em nome
de Jesus. Amém. Acompanhe a leitura do texto de 1 João, capítulo 2, dos versos 3 a 6. Esta é a palavra de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Assim termina esta leitura da palavra sagrada, inspirada, inerrante de Deus. Sabe, que Deus Trino possa escrever a sua verdade eterna em nossos corações. E aqui eu abro, o nosso diálogo com uma pergunta. Como é que sabemos que nós conhecemos a Deus? Como é que sabemos que conhecemos a Deus? Como é que uma pessoa sabe que realmente conhece o Deus vivo? Como é que uma pessoa sabe que tem um relacionamento de salvação e comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Irmãos, uma coisa é saber algo sobre Deus, uma outra coisa é se relacionar com esse Deus. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é fazer parte da família de Deus. Sabe, é sobre isso que João está falando exatamente aqui nesse texto. E os testes joaninos são projetados para nos ajudar a chegarmos a uma resposta firme, a uma resposta contundente, a uma resposta determinada sobre essas perguntas. Então vamos assim, desnudar o nosso coração e abrir os nossos olhos para ver a verdade. Sabe, para saber se conhecemos ou não conhecemos a Deus verdadeiramente. E o teste moral começa no verso 3, quando nós inferimos a seguinte pergunta: você guarda os mandamentos de Deus? Irmãos, no verso 4, temos aqui um exemplo negativo de alguém que afirma conhecer a Deus, mas que não guarda os seus mandamentos. E o verso de número 5 é uma amostra do verso 3, ou seja, João diz a mesma coisa com palavras diferentes. Isto é, nós sabemos que conhecemos a Deus quando Ele nos leva a obedecer a sua palavra. Em seguida, no verso 6, temos mais um exemplo negativo. Temos outro exemplo negativo. Sabe, é a pessoa que diz que está em Cristo. Olha, eu estou em Cristo. É a pessoa que diz que permanece em Deus. É a pessoa que diz que descansa nele. É a pessoa que diz que está unido a Ele, mas que na verdade não está vivendo de maneira que Jesus viveu. Não está vivendo de acordo com o seu exemplo. Ah, irmãos, é preciso estar de acordo com Ele. O verso 6 nos elucida muito esta conversa. Diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Sabe, como cristãos que conhecem a Deus, você, eu, temos que viver como Jesus viveu.
Sabe, irmãos, nós temos que andar assim como Jesus andou, ou seja, de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Sabe, João expressa aqui essa verdade de 3 formas. Vamos conhecê-las agora, estas 3 formas. Em primeiro lugar, nós sabemos que conhecemos a Deus quando guardamos os seus mandamentos. Vamos repetir? Nós sabemos que conhecemos a Deus quando guardamos os seus mandamentos. Ouça o que diz o verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Irmãos, João não está dizendo como é que conhecemos a Deus. João não está dizendo, se você quiser conhecer a Deus, você tem que obedecer. João não está dizendo, você quer saber como é que você se salva? João não está dizendo, você sabe como se tornar justo diante de Deus? João não está dizendo, se você quiser receber a graça de Deus, você tem que obedecer. João não está dizendo, se você quer ser salvo, então obedeça. Então, irmãos, o que é que João está dizendo aqui? Sabe, João está dizendo, como é que você sabe que conhece a Deus? Sabe, é que esse conhecimento se manifesta na forma, esse conhecimento se manifesta no modo como vivemos e como obedecemos a Deus nos dias de hoje. É muito importante para nós notar que João não está dizendo que conhecemos a Deus guardando os seus mandamentos, mas que sabemos que conhecemos a Deus porque guardamos os seus mandamentos. Irmãos, esse conhecimento tem que ser vivido com muita intensidade. Como está o teu relacionamento com Deus? Aliás, quando foi a última vez que você conversou com Ele? Será que a agenda de Deus está ocupada? Será que é difícil conversar com Deus? Tem muita gente que faz tanto tempo que conversou com Deus. Irmãos, o véu do templo foi rasgado de cima a baixo. O crente entra na sala do trono de Deus quando ora, porque Deus te chamou do lamaçal do pecado, Deus te chamou do vício do pecado para fazer de você um homem segundo o seu coração. Como estudamos pela manhã, Deus te fez santo. Aleluia, e santo conversa com santo. Santo tem acesso direto ao trono da graça de Deus. Se faz muito tempo que você conversou com Deus, eu digo assim, coloque as suas conversas em dia. Amém? Converse com Deus. Viva Deus intensamente na tua vida. Aleluia. Sabe, aqui João não está ensinando a salvação pela obediência. Não pense nisso. É que a salvação não é garantida pela obediência, mas que a salvação é evidenciada pela obediência, que consequentemente é garantida para nós. A intenção aqui do apóstolo João é nos dar um diagnóstico para que possamos saber se conhecemos de fato a Deus verdadeiramente. Se conhecemos a Deus Todo-Poderoso, se nós conhecemos ao nosso Deus vivo, aleluia. Sabe, é tanto que ele diz aqui no verso 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Se guardamos o quê? Se guardamos os seus mandamentos. Queridos, João está preocupado em fornecer aqui alguns testes, ou algumas pistas, que diferenciarão aqueles que simplesmente alegam ser cristão daqueles que realmente são. Isto é, nem todos são
crentes verdadeiros em Cristo Jesus. E o primeiro teste diz que para conhecer a Deus é preciso vivê-lo intensamente. Como, irmãos? Sabendo que guarda os seus mandamentos. Você está com sua Bíblia aí? Você ama a palavra de Deus? Aleluia! Sabe, a Bíblia que você segura é a sua única regra de fé e prática. Sabe, a Bíblia não é uma dentre as regras de fé e prática, mas a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que a Bíblia é o livro dos livros. E eu concordo com ele, viu? A Bíblia é o livro dos livros. Há muitos livros religiosos. A Bíblia, porém, é a palavra de Deus. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e escrita por homens santos. A Bíblia foi concebida no céu e nascida na terra. Sabe, a Bíblia é amada pela igreja e perseguida pelo mundo até nos dias de hoje. Sabe, é o livro ainda mais publicado no mundo e o mais criticado pelo mundo. A Bíblia ainda é o livro que enfrentou fogueiras, mas que saiu vitorioso de todos os ataques da intolerância. Muitos irmãos hoje negam a sua inerrância e outros a sua suficiência, porém a Bíblia continua sendo para nós, a Bíblia continua sendo para a igreja, para os fiéis, a sua única regra de fé e prática, e o que passar disso é anátema. O livro dos livros, a eterna palavra de Deus, tesouro de promessas, fonte inesgotável de consolo. Irmãos, este livro é mais precioso do que o ouro e mais doce do que o mel. E no verso 3, João não está dizendo que os cristãos são capazes de cumprir, que os cristãos são capazes de manter a lei de modo perfeito ou perfeitamente. Então, o que ele está dizendo afinal? João está dizendo que há aqueles que amam a palavra de Deus. A pergunta é: você ama a palavra de Deus? Amém? Então, se você ama, você está nesse grupo, viu? O grupo daqueles que amam a palavra de Deus. Sabe, o grupo daqueles que gostam, tem prazer de obedecer a Deus. Você tem prazer? Você tem alegria de obedecer a Deus? Amém? Obedecer a Deus pela graça. Irmãos, pela graça somos capacitados a obedecê-lo. Claro que em uma certa medida, né, podemos obedecer a palavra de Deus, não na sua totalidade, porque ainda estamos aqui nesta terra. Sabe, João está dizendo que existem cristãos verdadeiros. E se existem cristãos verdadeiros é porque existem cristãos não verdadeiros. Mas João está dizendo que existem cristãos verdadeiros que conhecem a palavra de Deus, que amam a palavra de Deus, que se alimentam da palavra de Deus. Irmãos, que se alimenta do Deus desta palavra, que tem comunhão com Ele. Sabe, são pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por Deus mediante a sua palavra. Jesus mudou a tua vida? Amém? E mudou a minha também, viu? Com o poder da palavra de Deus. Aleluia. Irmãos, o conhecimento de Deus nos transforma. Jesus transformou você? Amém? Jesus transformou você. Porque o conhecimento de Deus nos transforma. Pois Ele nos transforma, sabe como? De dentro para fora. A cirurgia começa aqui, não é? De dentro para fora. Aí quando chega aqui fora, a gente fica todo mundo lindo.
Não é todo mundo bonito, viu? Se alguém te chama de feio, não receba essa informação, não é? Porque Jesus te fez assim muito bonito, a imagem e a semelhança de Deus. E essa transformação ocorre de dentro para fora. Essa transformação faz brotar em nosso coração o desejo de amar a Deus. Você tem um desejo de amar a Deus? Amém? Se não tem, precisa de Deus. O povo de Deus tem um desejo de amar a Deus. O povo de Deus tem um desejo, irmãos, de obedecer a sua palavra. Tem um desejo de crer na sua palavra. Tem um desejo de seguir a sua palavra. Então você obedece, você crê, você segue a Jesus de Nazaré. Aleluia. Sabe, de acordo com Kistemaker disse que conhecer a Deus implica em aprender sobre Ele. Diz que amá-lo e também experimentá-lo deve ser através das Sagradas Escrituras. Sabe, adquirimos conhecimento de Deus quando nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, nas experiências mais reais e mais naturais da vida, do cotidiano. Sabe, conhecê-lo, portanto, significa viver em perfeita harmonia com Deus, obedecendo a sua santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Tem que obedecer a Bíblia Sagrada. Amém? É verdade. Em segundo lugar, irmãos, nós sabemos que não conhecemos a Deus quando não desejamos manter, em alguma medida, os seus mandamentos. Sabe, ouça o que diz o verso 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda o quê? Os seus mandamentos, é o quê? É o quê? Mentiroso. E nele não está a verdade. Irmão, se você diz que conhece a Deus, mas se a sua vida ainda não foi transformada por Ele, isso é um sinal certo que você não conhece a Deus. E se você não conhece a Deus, você não deseja os seus mandamentos. Assim você não pode obedecê-lo. Não exija de um morto obediência a um Deus vivo. É preciso nascer de novo. Aliás, as coisas de Deus discernidas espiritualmente. É preciso ser regenerado. Você pode ir até aqui, mas você não vai avançar, porque você não tem Deus. Agora, se você tem Deus, o seu desejo é adorá-lo, é se alegrar nele e para sempre. Sabe, a verdade, irmãos, nos leva à obediência. Deus nos leva à obediência. E para obedecê-lo, é preciso nascer de novo. Para obedecê-lo, é preciso ser transformado por Deus. Para obedecê-lo, é preciso conhecer o caminho, a verdade e a vida. Aliás, você já anda nesse caminho? Você já anda nessa verdade? E você já anda nessa vida que tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré? Irmãos, o conhecimento de Deus nos leva a obedecer os seus mandamentos, ainda que de forma limitada, ainda que de forma imperfeita. Sabe que as características, ou a característica distintiva do Filho de Deus é que ele obedece os mandamentos de Deus. Ele tem prazer com as coisas de Deus. Aleluia! A Bíblia, viu? A Bíblia chama de mentiroso. Quem são os mentirosos mesmo? A Bíblia chama de mentiroso aquele que diz: olha, eu conheço a Deus e não guardo os seus mandamentos. E diz ainda que nele não está o quê? A verdade. Segundo o Kistemaker, essa pessoa é uma mentira ambulante. Você conhece alguma mentira ambulante? Uma mentira ambulante que diz uma coisa e faz exatamente o contrário. Sabe, é uma pessoa que se opõe à verdade. E se opõe à verdade, não conhece a Deus.
ainda é, como diz Joel Bicker, não é? Viciado em pecar. Sabe, de acordo com João, essa pessoa é desprovida da verdade de Deus. Sabe, em terceiro lugar aqui, sabemos que conhecemos a Deus quando o amor de Deus nos leva a guardar a sua palavra. Ouça o que diz o verso 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido o quê? Aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Irmãos, quem ama a Deus, quem ama a sua palavra, deseja manter os seus mandamentos, deseja obedecê-lo. Sabe, e todo aquele que obedece a palavra de Deus experimenta o amor irrestrito de Deus. Aqui João ensina que o amor de Deus preenche completamente o coração. O teu coração já foi completamente preenchido com a presença de Deus? Não apenas o coração, viu? Você, holisticamente, inteiro, deve ser preenchido com a presença de Deus. E aqui João nos ensina que o amor de Deus nos preenche completamente. Preenche o coração, preenche a vida da pessoa que obedece a Deus. Aleluia. E o teste moral aqui continua com a pergunta: você ama e obedece a palavra de Deus? Você ama e obedece a palavra de Deus? Irmãos, Deus é a fonte e o provedor de amor. Sabe, amar a Deus não significa fazer uso de uma linguagem sentimental. Não significa buscar uma experiência mística com Ele. Mas amar a Deus significa obedecê-lo. Amar a Deus significa obedecer a sua santa palavra. Pois prova de amor aqui significa lealdade a Deus. Estamos sendo leal ao nosso Deus? Você se lembra do que Jesus disse aos discípulos no cenáculo em João capítulo 14, verso 15? Jesus disse: se me amais, guardareis o quê? Os meus mandamentos. Irmãos, a verdadeira prova de amor aqui não é uma expressão oral, mas é um modo de vida em obediência a Deus. Tem tantas pessoas que falam tão lindo, não é? Expressa a sua amabilidade a Deus, mas está com a sua vida desgraçada em pecados. E Jesus conhece o nosso coração. O Espírito Santo prescruta, não é? Todo o nosso ser. É por isso que oramos: e vê se há em mim algum caminho mau. É o scan, não é? O scan diz que de Deus. Sabe, irmãos, o cristão aqui que ensina que você pode amar a Deus. Tem gente que faz isso, viu, Ana? Tem cristão que ensina que você pode amar a Deus e não guardar os seus mandamentos. E esta informação contradiz o ensino de Jesus Cristo. E em último lugar, nós sabemos que não conhecemos a Deus quando dizemos que permanecemos nele, mas não vivemos, não andamos assim como ele andou. Não imita, não vive em obediência a Jesus Cristo. E o verso 6, ainda desse texto, diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Em outras palavras, João está dizendo que, irmão, você deve andar como Cristo. Diga assim para o seu irmão: irmão, você deve andar como Cristo.
Diga ainda. Você deve viver como Cristo. Diga ainda, você deve obedecer a Deus como Jesus obedeceu ao seu Pai. E para andar, e para viver, e para obedecer, é preciso permanecer na presença de Deus. E sempre, viu? Não é apenas hoje. É viver sempre na presença de Deus. E para permanecer em Deus, diga assim para o seu irmão: irmão, quer permanecer em Deus? Tenha intimidade com Ele. Conheça o Deus, pode dizer com raiva mesmo. Conheça o Deus que você diz que serve. Diga assim: eu preciso ver Jesus na tua vida. A Sociedade de Esperança precisa ver Jesus na tua vida. Os paraibanos precisam ver Jesus nas nossas vidas. O mundo precisa ver Jesus na vida do crente que já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem que se parecer com Jesus Cristo. Ah, irmãos, sabemos que estamos em Deus quando temos comunhão íntima com Ele, por meio de Jesus Cristo. E a comunhão com Deus em Cristo não é assim uma condição estática, mas é um relacionamento ativo que continua, é um relacionamento ativo que persiste. Se dissemos que nele vivemos e nos movemos e existimos, colocamos-nos sob o controle do próprio Deus. É Ele quem controla, é Ele quem controla as nossas vidas, é Ele quem controla os nossos relacionamentos, casamentos, igreja, é Ele quem controla todas as coisas. Aleluia. Agora é possível viver intensamente Deus na vida. É possível viver intensamente Deus na vida. O que não é possível é obedecê-lo assim de forma perfeita, porque ainda estamos aqui. E para obedecê-lo, ainda que de forma imperfeita, ainda que de forma limitada, nós carecemos da sua graça, sola gracia. Para andar como Jesus andou, carecemos da sua graça, carecemos da sua misericórdia, carecemos da sua benevolência. É por isso que você não, como crente verdadeiro, não pode viver à parte de Deus. Você tem que viver com Deus na tua vida. O caráter de Deus tem que ser imprimido na vida do cristão. É o que está faltando numa sociedade embaçada no pecado, onde existem muitos crentes que não brilham o brilho de Cristo em suas vidas. E você precisa se parecer com Ele. Sabe, nossa vida deve imitar o modo como Jesus andou. Andou enquanto viveu na terra. E isso é possível se a nossa vida estiver em harmonia com a revelação específica de Deus, que é a sua santa palavra. Sabe, irmãos, não podemos pretender permanecer em Deus a menos que nós nos comportemos como Ele. Tem que agir como Cristo agiu. Tem que viver como Jesus viveu. Tem que ser discípulo do Mestre. Moody escreveu algo sobre isso. Moody disse: declarar-se ao lado de Cristo resulta na implicação moral de imitá-lo. O padrão de Cristo, conforme apresentado no Novo Testamento, é um padrão de humilhação, é um padrão de autossacrifício, e este deveria ser o ponto central da imitação do cristão a Deus: humilhação e sacrifício. Tem que se humilhar diante de Deus Todo-Poderoso. Aliás, Ele é Senhor de todas as coisas. Tem muita gente aí tentando inverter a coisa, mas não vai conseguir, porque a criatura não domina o Criador. A criatura não é aquela que está com as mãos na massa. Quem molda é Deus. O oleiro é Deus e sempre será Deus. E a criatura que tenta moldar a massa é a criatura que vai gozar da morte eterna. É a criatura que está rebelada contra Deus. Aliás, quem não tem Deus detesta Deus. Corre a quilômetros da presença de Deus. Mas se Deus tiver um plano de salvação, meu filho, você pode estar na mais escondida caverna e Jesus vai buscar você.
Ah, mas é muito fundo aqui essa caverna, o braço de Jesus não vai alcançar. Quem disse que não vai alcançar? Os eleitos serão alcançados. E a igreja está aqui para proclamar as boas notícias de salvação. Moody disse ainda: a vida de Cristo. A vida de Cristo foi assim um amor sacrificial. Portanto, a prova de que o imitamos está na demonstração do amor. O amor é aquilo que busca o bem supremo daquele que é amado. E uma vez que o bem supremo é a vontade de Deus, o amor faz a vontade de Deus. Você ama a Deus? Amém. Esse Espírito Santo irá fazer com que você o ame, fazer com que você o obedeça, o sirva, o conheça para a glória de Deus. Vamos ouvir uma canção com nosso irmão Andrei. Graça e paz a todos, amém? Quem sabe amar e se entregar sem exigir amado ser também. Conheço alguém que me amou assim, que tudo isso fez por mim. Maior que eu conheci, que vai durar para sempre, me envolveu e me conquistou, o amor sublime de Jesus. Passe o tempo que passar, ninguém jamais saberá se tem amor, se não entendeu do amor verdadeiro e puro amor de Deus. Ter amor é viver sem vida, buscando achar uma luz perdida, até envolver a fé, encontrar o verdadeiro amor de Deus. Que eu conheci, que vai durar para sempre, que me envolveu, que me conquistou, o amor sublime de Jesus. Ninguém
Deus abençoe a todos. Estamos finalizando agora nosso momento cultico desta noite. Gostaria de convidá-los a se colocarem de pé neste instante. Quero comunicar, avisar que a partir de amanhã, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, a igreja está convidada para um período de oração. Estaremos orando aqui das 17, não é assim? Das 17 às 18 horas, esteja orando, aqui na igreja local. Continue orando pela saúde, do nosso querido Lenildo. Esteja também orando pelo Congresso Unificado da SAF, o PH, não é assim, que vai acontecer na cidade de Patos. As nossas irmãs, Nilda, Isabel, estarão ali na cidade. Eu também estarei lá, viu? Quinta-feira, estaremos ali representando a nossa igreja, viu? Veja, depois leio aí os nossos avisos, urgentemente entre em contato com a Eliane, para fechar, confirmar a sua reserva para a clínica para a família cristã, que vai acontecer logo logo, viu? Dias 15 e 16 de agosto, Em outubro já tem o nosso retiro, e toda a igreja está convidada. Amém? Vamos estar orando mais uma vez com o nosso irmão Adeilson. Em seguida eu estarei lendo a bênção sacerdotal e cantando com os irmãos o tríplice amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por essa noite na tua presença, louvando o teu nome, adorando, cultuando, ouvindo da tua palavra, Senhor, e aprendendo da necessidade que temos de testemunhar, de obedecer, de guardar os teus mandamentos e que assim verdadeiramente possamos fazê-lo. Que o Senhor nos capacite a viver a vida de santidade, a vida de obediência, a vida de testemunho da tua palavra. Abençoa essa semana de oração aqui na igreja. Abençoa os irmãos que vieram de Campina Grande no seu retorno, livre dos males, Senhor. Abençoa cada veículo que estará voltando para casa, cada um no seu retorno para o lar. Nos dá uma noite tranquila, uma semana de bênção, que seja no trabalho, no lar, na família, na saúde. Ó Deus, firma os nossos passos, sê conosco. Vai sempre adiante de nós, Senhor, nos guardando, livrando, protegendo. Nós te louvamos, te agradecemos e suplicamos tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Apenas a leitura de Números capítulo 6, a partir do verso de número 24, que diz: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. E amém. Aperte a mão do irmão que está aí do seu lado. De preferência, fale com todos. Tenha uma ótima semana. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus.